Olá, galera! Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos. E nada melhor do que começar com um assunto que não deixa de ser tabu, não é verdade? Principalmente para Irá. Você que já segue Irá nas redes sociais, você sabe que Irá é uma pessoa extremamente autêntica. E, gente, me desculpa, mas zero etiqueta. Apesar de ser uma apreciadora de bons vinhos, eu acho que vocês já perceberam que Irá fala alto, Irá não tem etiqueta, não sabe de que lado que usa a taça, não sabe que taça que serve para aquilo, que taça que serve para outra coisa. Então eu sempre peço socorro a uma pessoa que é especialista. A uma grande amiga minha, que nós fizemos curso de oratória juntas, e eu tive a honra de conhecê-la. Então, está aqui comigo hoje Amanda Lidiane. Até o nome dela é chique, gente. Porque eu chamo ela de Amandinha. E eu vou chamar durante toda a entrevista de Amandinha, porque é assim. Ou eu tô fugindo, Amandinha, de alguma regra de etiqueta. Não pode chamar, nós temos intimidade para isso. Gente, eu comecei bem, né? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa formação de Amandinha, né? A Amandinha, ela é professora de etiqueta formada pela Escola Brasileira de Etiqueta. É a única escola de etiqueta do Brasil com certificação internacional pelo... Gente, eu não sei falar inglês, mas eu vou tentar. Amandinha, deixa eu tentar, tá? Tá bom. The British School of Etiquette. É assim, Amandinha? Exatamente, tá Olha só, corretíssimo. tô aprendendo, gente, eu vou chegar lá, tá? E ela tem também formação em psicologia, assim como eu, né? Muito interessante, é uma coisa que eu quero saber também. E ela também tem formação em e-mail copyright, que é uma coisa que eu sabia primeiro que ela era copyright. E depois, com o tempo, eu aprendi que a Amandinha é bailarina, que a Amandinha, ela sabe muito sobre etiqueta. E ela já me tirou, gente, de muito perrengue. Vocês não têm noção. Então, a Amandinha, ela fala sobre talheres, ela fala sobre copos, ela fala sobre tudo, sobre mesa posta. Ela tem cursos muito interessantes que ela vai falar aqui pra gente hoje. Mas antes de começar aqui a falar com a Amandinha, eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, porque para o Irá pode tudo acontecer, nós precisamos ter os nossos patrocinadores. Então hoje nada mais justo do que a gente ter um patrocinador de vinhos, que é uma adega que eu amo de paixão. Eu sou cliente e eu compro lá com toda certeza e eu ganho também. Hoje ela está nos patrocinando, a Adega Natal, gente. Escolheram aqui 2 rótulos perfeitos pra gente falar. Corpo fino, vestido de corpo fino, para tentar ficar chique e elegante, que nem a minha amiga. E a minha cabeleireira, Josi Valentim Ré, que fez essa maquiagem e esse cabelo maravilhoso. Então, Amandinha, eu estou chegando lá. Mas a minha vontade é de abrir esse vinho e botar um brega para tocar. Ira, muito obrigada pelo seu convite. É um prazer estar aqui com você. Você que foi uma das maiores incentivadoras para que eu começasse a empreender no nicho da etiqueta aqui em Natal. E para mim você é uma referência em empreendedorismo feminino aqui no Rio Grande do Norte. Então estou muito feliz, muito obrigada por esse convite. Você sabe que eu gosto de gente que sabe realmente de fato das coisas e de gente como eu. Então você é gente como a gente. Então é um dos motivos de você estar aqui. Mas vamos lá para o que importa, o pessoal tá aí esperando pra gente falar. Gente, a Adega Natal nos mandou 2 rótulos muito interessantes. Um vinho tinto e um espumante. Pra gente falar sobre vinhos tintos e vinhos e o espumante. Falar um pouco de como é que na mesa a gente deve se portar quando a gente tá num jantar com pessoas mais elegantes, mais finas. O que a gente deve fazer para não sair feio na história? Para no outro dia a gente não ser o motivo da fofoca, né? Porque, Amandinha, a gente passa por cada perrengue, né? É. E quando a gente sabe um pouquinho de etiqueta, aí a gente realmente melhora. Mas me fala um pouco antes de eu mostrar esses vinhos aqui, de eu mostrar o mundo dos vinhos, a gente entrar nisso. Me fala pra mim a importância da etiqueta. A etiqueta, eu digo que ela é uma ferramenta de desenvolvimento humano e ela nos torna
mais respeitosos. Porque a etiqueta vem de ética e realmente são atitudes éticas que vão nos nortear em todas as situações. Então, não tem aquela insegurança de, meu Deus, eu tô fazendo algo errado. Não, você sabe como se portar, você sabe o que é esperado de cada situação. E o mais incrível da etiqueta é que ela é sobre respeito, é sobre gentileza. Então, quando você sabe a etiqueta, você é mais gentil, você é mais respeitoso e você mostra mais consideração pelas pessoas. É interessante, né? Porque a gente fala muito daquilo que o limite do outro, o meu limite termina quando começa o do outro. Eu acho que a etiqueta é um pouco disso, né? Com certeza. Verdade. Amanda, então vamos pro que interessa. Porque você sabe que sua amiga adora tomar uma e nem, não vê a hora. Mas antes disso, Amandinha, a gente sabe que teve uma polêmica num vídeo que a gente postou na internet. Gente, você tá num restaurante. O garçom entrega na sua mão. Ele abre o vinho e entrega na sua mão a rolha. E o que você deve fazer com a rolha? Mas calma. A Amandinha não vai responder isso aqui agora, não. Isso aqui vai ficar pro final. Mas o que será que a gente deve fazer com a rolha, gente? Não sei. Vou aprender hoje. Mas vamos lá, Amandinha. A gente tá com 2 rótulos aqui. E esses 2 rótulos... Eu tenho uma honra de ser rótulos brasileiros. Porque a gente fala muito sobre vinhos de fora, né? Mas aqui no nosso país, nós fazemos vinhos muito bons. Nós temos 2 vinhos aqui. Garibaldi, Serra Gaúcha. Então, assim, palmas. Porque hoje o Brasil, ele realmente faz vinhos impressionantes. Então, vamos lá, Amandinha, para o que interessa. Gente, eu entendo do vinho. Mas eu não entendo como é que ele deve ser servido. Eu não entendo nada dessa parte de etiqueta. Me explica um pouco o que a gente faz quando a gente tá num restaurante que o maître, o sommelier, ele chega pra gente e já aconteceu comigo, né? Apesar de eu estar com homem, ele colocar primeiro na minha taça. Sim. Então eu vou fazer de conta que eu sou o sommelier, o maître, e vou colocar um pouquinho de vinho na minha taça. Gente, já tô doida pra beber. Ai, meu Deus, sextou. E ele coloca mais ou menos isso, né? Amandinha, o que é que eu faço? Gente, eu não vou colocar na taça de Amandinha, porque a Amandinha, apesar de ser expert na etiqueta de vinhos, a Amandinha, ela não bebe bebidas alcoólicas, tá? Então, mas ela vai me ensinar tudo. E aí, Amandinha, me conta. Vamos lá, você está num restaurante. É protocolo que o garçom vai servir primeiro as mulheres. É mesmo? Se o homem, ele pediu o vinho, o garçom vai colocar um pouco de um dedo para que ele prove, aprove, e aí sim, ele serve a mulher e depois serve o homem. Então, ele coloca mesmo uns 3 dedos. Sim. Para que você comece a degustar, a saborear. Não se enche taça, nunca. Nunca? Nunca. Nem se eu tiver doida pra tomar um, assim, de virar a perna. Não, porque você não consegue arear o vinho. O que é arear o vinho, Amandinha? Arear o vinho é você fazer esse movimento para abrir o vinho. Sim. Quando o vinho ele é muito encorpado, tem um teor alcoólico muito grande, é normal que se areie o vinho para que ele vá abrindo. Sim. E aí, se você enche muito, vai derramar quando você fizer isso. Então, o ideal é que você enche, assim, 3 dedos, até o meio, assim, no máximo. No máximo. Mas que você não encha muito para que não corra o risco de derramar quando você for arear para abri-lo. Certo. Então, vamos dizer que o garçom serviu primeiro a mim, o vinho. Eu que escolhi o vinho. Eu que costumo escolher o vinho quando eu saio. E o garçom serve primeiro a mim, o vinho, né? Ele coloca... Ele me dá a rolha, que depois a gente vai falar o que é que a gente faz com a rolha. Mas aí ele me dá esse vinho pra experimentar. É o quê? Isso, você vai aprovar primeiro. Certo. Mas vou aprovar o quê, Amandinha, no vinho? Você vai, por exemplo... Você vai degustar e você vai dizer, é isso mesmo, é isso que eu quero. Ou, não, tá estranho isso aqui. Parece que ele tá estragado. Se você sentir que alguma coisa não está certa, o vinho foi mal armazenado, ele tá estragado, tá com
um gosto que não era pra ser dele, você pode recusar. Essa é a hora de você dizer, não, isso aqui não tá bom, não. Pode levar de volta. Então quer dizer que eu posso dizer que o vinho não tá legal. Pode. E a Gente, eu não obrigação do sabia restaurante não cobrar, né? E recolher se você não aprovar. Mas eu não o posso vinho. tomar a garrafa toda e no final dizer que... Não. Uma pena, né? Mas vamos lá. Então, eu recebi aqui. Amandinha, outra Ok. dúvida. Eu sou canhota. Eu posso pegar essa taça com a minha mão esquerda ou eu tenho que pegar essa taça com a minha mão direita? A etiqueta diz que tudo que fica do lado direito, nós pegamos com a mão direita. A taça é feminino. Tudo que é feminino fica do lado direito. Ai, A Jesus. taça, a faca, a colher. Então, numa mesa posta e num restaurante, as taças sempre vão ficar do lado direito. E se está do meu lado direito, eu vou precisar pegar com a minha mão direita. Eu não cruzo assim para pegá-la. O ideal é que eu pegue tudo que está à minha direita, eu pegue com a minha mão direita. 36 anos passando vergonha. Agora eu que aprendo a trabalhar com a mão direita. E aí, Amandinha, voltando aqui, vamos tentar arear, né? Aí eu rodo, rodo, e as pessoas metem o nariz. Eu vejo muito... Sim, Isso é certo? Isso é comum. Sim, isso. E se eu tiver alguma luz? Porque eu sempre achei que isso fosse muita frescura, mas é frescura ou é etiqueta? Aí eu olho pra ver se a cor tá assim, isso é obrigado? Como é? Eu posso reduzir Não, isso a algo? Isso é mais os estudiosos que gostam, né? Pessoas entendidas de Sim. vinho, gostam de arear, cheira, olha a cor, textura. Isso é mais de quem entende e quem gosta. A etiqueta não diz nada Não sobre diz nada isso. sobre Você isso. pode arear, cheirar, olhar também, não tem problema nenhum. Certo. Outra dúvida. O garçom me deu pra experimentar, ele bota mais ou menos isso, ou menos um pouco. Sim. Uma dúvida que eu sempre tive. A gente bebe de uma vez essa quantidade que ele bota inicialmente pra pessoa que tem que provar o vinho? Porque eu vejo muito as pessoas virando a primeira, né? A primeira, vamos dizer, dose. Sim. Não é cachaça, mas é dose. Então eu vejo as pessoas virando, né? Que tem toda aquela coisa da boca que você joga pro céu da boca pra você ter as papilas, os gostos e tal. Mas aí eu tenho que tomar todo o que ele botar primeira Não. vez. Não, a etiqueta é muito da descrição. Sim. Então, não é ideal que você tome tudo de uma vez, que você vá provando aos poucos. Certo. Porque ele fica esperando a gente provar e fica olhando pra cara da gente, né? Exatamente. E aí eu provo, e se eu já senti, nos primeiros segundos, que o vinho realmente é um vinho bom, aí eu já olho pra ele e digo que está tudo ok, Sim. né? Depois do que eu vou fazer com a rolha. Correto? Sim, Isso. corretíssimo. Olha só, gente. Muito bom, inclusive, o vinho, viu? Aí a gente sabe que aí as combinações a gente faz e isso aí vai ficar para outro podcast pra gente saber com que vinho tinto combina, com que hoje é basicamente como é que a gente realmente deve se portar. Uma dúvida, Amandinha. Outra dúvida, na verdade. Água. Sim. Para que serve a água acompanhada com o vinho? A água serve para hidratar e também para limpar as papilas, né? Certo. Se você está numa recepção, uma festa sua, na sua casa, no salão de festa, a água sempre está presente e precisa sempre estar em abundância. As pessoas precisam ter água, saber que tem água para que elas possam se servir a hora que elas quiserem. Certo, entendi. Então, eu tomei um pouquinho de vinho, vou lá e tomo um pouquinho d'água. Seria mais ou menos assim? Agora eu vou... Fica a seu critério. Se você sente que preciso me hidratar, ou quero saborear melhor, quero limpar minhas papilas, você também pode... ficar beba logo, né, Amandinha? Isso, Quem você merece, pode. né? A água está ali à sua disposição, você consome a hora que você Entendi. quiser. Amandinha, outra dúvida, que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas aí. Hoje eu, propositalmente, vim com um batom que não é um batom fixo.
que tem Sim. aqueles batons que são fixos. Inclusive, vou contar uma história rapidamente. Estava eu no La Brasserie de la Mer, lá o restaurante de Jacan, que fica aqui no Majestic. É o Majestic aqui em Natal. Primeira vez que eu fui lá, quando eu estava na entrada, eu sempre gosto de batons fixos, e a moça me deu um guardanapozinho. Na mesma hora eu mandei a foto pra Amandinha. Amandinha, o que é que eu faço com isso? Aí a Amandinha me explicou o que é que eu faria com aquilo ali. Então, gente, se você for para um restaurante e receber um guardanapozinho, a Amandinha vai dizer agora pra gente o que que você vai fazer com esse guardanapozinho. Diz pra gente. Cheguei lá. Ah, tá aqui, ótimo. Cheguei lá, assim que eu entrei, a moça com uma pinça. É chique o negócio, Amandinha. É uma pinça. Aí me deu, a senhora aceita? Eu digo, aceito, né? De graça a gente tem que aceitar, né? Peguei. Aí eu peguei o celular, tirei a foto e mandei pra Amandinha. Amandinha, o que que eu faço com isso? E Amandinha, qual foi a sua resposta? Limpar o batom. Tirar o excesso do batom. Por quê? Nesses restaurantes muito finos, se usa guardanapo de tecido. Só que o batom mancha o guardanapo de tecido e não sai na lavagem. Ah, é? Isso. Nem com verde. Não sai. E aí, o que acontece? O restaurante tem prejuízo, porque descarta... Eu posso ir bebendo por enquanto você fala? Pode. Faz parte da etiqueta? Pode. Pronto. Deixa eu... O restaurante tem prejuízo se ele precisar descartar um guardanapo que está sujo de batom. Por isso, ele vai te entregar um guardanapo de papel para você retirar o seu batom. Certo. Porque a etiqueta tem uma regra que diz que as mulheres, antes de se sentar à mesa, elas devem retirar o batom, para que não manche o guardanapo de tecido. O restaurante, sabendo que nem todo mundo conhece essa regra, ele oferece na hora mesmo um guardanapo de Sim. papel para que o batom da mulher não manche o guardanapo de tecido. Ele tem um prejuízo e acaba tendo de descartar o guardanapo de tecido. Viu aí, gente? Então é por isso. Então, vocês não vão passar o mesmo perrengue chique que eu, não. A partir de hoje, vocês sabem o que fazer com um guardanapo quando vocês forem até o restaurante. Mas, Amandinha, voltando a falar, né, do batom. Batom. Eu estou num lugar que eu não recebo. Eu estou entre amigos, estou num jantar entre amigos, numa casa de amigos. Eu tô com um batom que não é fixo. É um batom que sai, né? Não é aquele que tem aquela fixação, que naquele dia eu estava com um batom que tinha fixação. Inclusive, eu utilizei o papelzinho e até falei pra moça, eu digo, olha, eu só não tirei o batom porque realmente o batom não sai. E ela realmente viu que o batom não saía. Mas no caso esse, que eu tô aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas já sujou aqui. Amandinha, me diz uma coisa. Tem uma coisa que eu, particularmente, apesar de não entender de etiqueta, eu acho muito feio, que é a borda das taças toda suja de batom. Eu tô com um batom desse. Eu sujei aqui. O que é que eu faço, Amandinha? Sujou. Sem problemas. Continua bebendo na marcação. Certo. Não rodeia a taça com batom. Se sujou uma parte da taça, bebe sempre nessa parte. Então, eu vou sempre beber aqui. Sim. Beber, né, Amanda? Pra não destruir. Mas, então, pronto. Porque a gente vê aquelas taças todas sujas de batom. Imagina isso só, não né? é- Até pra não é depois, pra legal. quem vai lavar, né? Isso vai dar um trabalhão, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa consciência também, que não é só uma questão de ficar feio, mas é uma consciência de pensar nas pessoas que vão depois organizar aquilo ali que nós utilizamos, não é verdade? Com certeza. Gente, experimentamos esse vinho, um Cabernet Sauvignon, que eu amo de paixão. Um vinho mais suave. Um vinho que realmente dá pra acompanhar com carnes e tal. Mas isso aí é papo pra outro momento. Mas só não esqueçam que é da adega Natal. E o espumante, Amandinha? Vamos para o espumante agora? Vamos. Garibaldi também, gente. Pra mostrar que nós temos aqui grandes vinícolas no Brasil. Então, se vocês já conhecem as vinícolas do mundo inteiro, vão conhecer as vinícolas do Brasil. Porque tem as vinícolas de Garibaldi, tem a Jolimont, que é linda, e tem vinhos maravilhosos. Inclusive, lá na Adega Natal agora, tem um vinho da Jolimont que é low carb.
Então você que tá preocupado aí com a dieta, lá tem um vinho low carb que eu ainda não experimentei, mas eu irei experimentar. Mas vamos lá, Amandinha. Me fala só, o espumante. O espumante é vinho? Sim, mas nem todo vinho é espumante. Como assim? Me explica, porque eu não entendi. Então, o Eu espumante só sei ele beber. vai ter um componente diferente do vinho, que é o gás. Sim. Então, o espumante, ele borbulha. Hum. E o espumante, ele tem aquela coisa aquele tom de celebração, de festa, quando você quer comemorar alguma coisa. Sempre o que a gente pensa primeiro é o espumante. E já o vinho tem diferenças, né? Vamos supor, uma massa, um risoto, uma carne, a gente vai pensar no vinho tinto. Numa comida mais leve, uma salada, uma entradinha, a gente pensa no vinho branco. Sim. Se é uma festa na piscina, um casamento durante o dia, a gente pensa no vinho rosé. E o espumante, ele pode ir com tudo. Você pode servir do início ao fim da sua recepção, que está tranquilo. Já o vinho, ele tem essa especificidade que ele vai harmonizar melhor com alguns alimentos e em algumas ocasiões. Entendi. Amandinha, você falou uma coisa muito interessante aí sobre os vinhos. Eu sei que a gente já tá no universo do espumante, mas você falou uma coisa muito interessante sobre os vinhos. Que eu tava lendo esses dias que os empreendedores, os grandes empresários, quando eles estão subindo de patamar, eles automaticamente, é uma coisa natural, eles vão migrando para o vinho. Vinho, uísque, bebidas mais refinadas. Existe um porquê disso ou não? Não, é uma coisa mais... Quando as coisas vão ficando mais formais, Sim, aí acaba que abre espaço para essas bebidas mais formais. sim. A etiqueta, ela é muito da formalidade. Então, por isso que ela abrange mais as bebidas mais formais, os vinhos, os espumantes, porque eles pedem essa formalidade. Certo. Ok, entendi. E, Amandinha, me diga uma coisa. O espumante, ele deve ser servido com a taça em pé ou com a taça delicadamente deitada? Sim, se você estiver... O maître vem até mim e aí ele vai me servir. E eu tô em pé, eu tô numa festa, tô com ele aqui na minha mão direita. E aí eu devo fazer isso aqui ou eu deixo em pé mesmo? Tanto faz, o que for facilitar na hora. Se você tá em pé, certo. a pessoa vai te servir. Você pode inclinar um pouquinho para facilitar, pode deixar em pé. Não tem problema. Agora, quanto a isso, quanto você está em pé, tem outra coisa. Ok. Quando Diz nós pra estamos gente. em pé, é um coquetel, é um evento de networking. Para aí. A Mandinha vai falar uma coisa super interessante agora, que eu não sei o que é, mas quando a gente tá em pé, tem alguma coisa diferente. E eu quero saber. Vai lá, Amandinha. Isso. Você está num coquetel, em um evento de networking, você Certo. está ali circulando. Nesse caso, você vai precisar deixar sua mão direita livre para cumprimentar as pessoas. Nessa situação, você segura sua taça com a mão esquerda. Só vou beber em pé agora. Se você está na mesa, a sua taça vai estar à sua direita, você segura sua taça com a mão direita. Mas em pé, sua mão direita precisa estar livre. Então, você vai segurar sua taça com a mão esquerda. Entendi. Que muitas vezes a gente realmente tá aqui, aí eu vejo assim, muitas pessoas fazendo, peraí, né? Aí troca a mão ali, de repente aquilo pode cair, né? Tal. Sim. Interessante isso. Então, em pé, gente, a gente fica com a mão esquerda e deixa a mão direita solta para dar tchauzinho e vai apertar a mão das pessoas, não é isso? Exatamente. Muito bem, porque a gente não é político, mas a gente é gentil. Sim, tem que cumprimentar. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui, que eu já tô doida para experimentar esse Garibaldi. Esse Garibaldi eu nunca tomei, é a primeira vez. Qual é a faixa certa que eu devo colocar? E outra coisa, 2 perguntas em uma só. Existe a mesma etiqueta do vinho, de colocar um pouco para experimentar antes ou não? Olha, isso eu nunca vi. Sim. Até porque espumante, ele é muito utilizado em brindes. Vamos fazer um brinde. Então, nunca vi isso em degustação de espumante. A quantidade.
né? Como ele borbulha muito, o ideal é que não passe muito da metade. Certo. Mas só por causa da borbulha? Também não é bom encher, nunca é bom encher nada. Por quê, Até nem água, água também não se enche até. Não fala isso pra mim, Amandinha. Copo cheio é tão bom. Aí é assim, Amandinha? Sim. Tá bom essa quantidade? Não pode botar mais um pouquinho, não? Pode. Botar mais um pouquinho? Pronto. E uma coisa bem legal é que você serve, toda bebida que você vai servir, um vinho, um espumante, você serve com um rótulo virado para o convidado. Isso. Para que ele saiba o que ele está bebendo. Isso. É muito interessante. E eu olho muito essa questão dos rótulos, porque eu gosto muito de saber a uva, o teor alcoólico, e outra coisa que eu gosto de ver, porque eu não gosto de bebida doce. Eu não gosto de bebida doce. Eu tenho um certo bloqueio com essa questão de bebida doce. Eu acho que eu já contei até para alguns amigos meus. Trazendo bem rapidinho, acho que quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, foi quando eu comecei a conhecer os vinhos e conhecer o uísque, que foi através de do irmão do meu pai, que ele veio morar aqui, ele morava em Roraima, ele veio morar aqui, e ele tinha acabado de separar da mulher, então ele veio pra cá, e ele sempre me chamava para tomar um vinho, um espumante, um uísque com ele. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer. Até então, eu realmente, de fato, eu só bebia vinho barato. Barato que eu digo, a gente sabe que tem vinhos baratos de 50, 30 reais, são ótimos. Mas eu tô falando vinhos baratos, aqueles vinhos realmente que vêm daqueles galões assim mesmo. Aquele vinho raiz mesmo, que eu acho que a gente não deve nem chamar de vinho, na minha opinião. E um certo dia, ele colocou um vinho tinto seco pra eu tomar e eu fiz uma careta espantosa. E eu disse, tio, esse vinho é muito ruim. Gente, eu vou medir as palavras aqui, porque isso não vai ao ar, a Amandinha já sabe dessa história, mas ele falou assim, minha filha, bebida doce é bebida de mulher de vida livre. E eu, apesar de eu ser uma pessoa muito desprendida dessas questões sociais, aquilo ali foi uma coisa que meio que me traumatizou mesmo. E eu nunca mais consegui beber bebida doce. E, Amandinha, assim, me diga uma coisa, você como realmente entende do assunto, né? Que eu tava falando, tava com um homem, um machista, e aí envolve questões culturais, hoje eu entendo isso, né? Que aí questões culturais, isso aí não tem nada a ver. Quem gosta das suas bebidas doces, ótimo. Não tenho nenhum preconceito quanto a isso, mas eu criei esse bloqueio e eu realmente não consigo beber. Até café sem açúcar. Apesar de amar doce. Mas me diga uma coisa. É feio eu estar no meio do pessoal, porque quando a gente chega no meio das pessoas que entendem de vinho, a primeira coisa que eles falam pra gente é que só entende de vinho quem gosta de vinho seco. Só entende de espumante quem toma espumante seco. Tem algum problema eu gostar do meu vinho doce? Não, problema algum. Sim. A etiqueta diz que você pode sim declinar bebida, comida, não tem problema. Certo. Alguém te oferecer um vinho e você dizer, não aprecio. Certo. Tá tudo bem. Você fala, não, muito obrigada. A pessoa que te critica pelo seu gosto pessoal, ela é que tá errando na etiqueta. Porque a etiqueta diz que não se deve constranger as pessoas. Então, na hora que você declina um vinho porque ele não faz parte do seu gosto pessoal, o ideal é que essa pessoa te respeite. Tudo bem, ela não quer, ela não gosta, tudo bem, mas a pessoa insiste, ela critica. Isso. Então, o erro de etiqueta tá vindo dela. Porque não se deve criticar ninguém. É a mesma coisa de você dizer, nossa, Ira, não comeu nada, coma mais um pouquinho. Ai, não vai provar disso aqui não? Isso constrange o seu convidado. E criticar o gosto pessoal dele por uma bebida também é constranger. E um anfitrião que tem etiqueta, ele não faz isso. Se o seu convidado declinou uma bebida,
você respeita, você não comenta, você não Olha fala só, nada. gente, tá vendo só? E assim, é uma coisa corriqueira, né? Eu, Uhum. assim, principalmente aqui em Natal, eu vejo muito essa crítica das pessoas. Eu vejo essa crítica com cerveja. Quando eu bebia mais cerveja, que hoje eu não bebo cerveja por uma questão mais de saúde, mas quando eu bebia cerveja, existiam as cervejas que você tomava e que você era aceito nos grupos. E se você gostasse de tal cerveja, você virava motivo de chacota. Gente, é uma cerveja, é um gosto, cada um tem o seu. E eu adorei aqui a sua explicação, né? Eu acho que me ajuda até um pouco, foi um pouquinho de Amandinha psicóloga aí, de me ajudar a quebrar esse tabu que durante muitos anos ficou aqui na minha cabeça. E falando nisso, Amandinha, agora eu vou experimentar, tá certo? Existe uma quantidade certa de goles pra eu dar nesse espumante? Se eu quiser Não. virar de uma vez, é feio? Se você está à mesa, Hum, né, e você está ao mesmo tempo fazendo uma refeição, não é elegante que você vire uma taça de uma vez, né? Que você vá, à Ai, meu medida que Deus, você sim. vai completando a sua refeição, Aham. você também vai completando a sua bebida. Sim. Entendi, Amandinha. Então, irá se controle. Vá devagar, mulher. Assim, né, Isso, Amandinha? Também não exatamente. precisa virar a cabeça com tudo, não, né? Não. Ei, muito bom, viu? E ganhou um prêmio, viu? Muito bom. Amandinha, fala pra gente agora em uma coisa pessoal sua. Como foi que você entrou nesse universo de etiqueta, né? Porque você fala de etiqueta de uma forma tão natural que parece, pelo menos pra mim, gente, eu não sei pra vocês, mas parece que a Amandinha já nasceu sabendo de tudo isso. Parece que a Amandinha já nasceu no berço de ouro, é o que eu sinto, mas ela que vai contar. E ela já sabe de tudo isso. Enquanto eu nasci na Feira do Alecrim. Conta pra gente, Amandinha. Então, primeiro eu busquei a etiqueta para tapar uma insegurança minha. Certo. Porque eu cheguei naquele mundo de empreendedorismo e eu percebi que eu não tinha nenhuma habilidade que o empreendedor deveria ter. Sim. E eu fui buscar na etiqueta essa segurança. Então, eu fui buscar aprender sobre talheres, sobre etiqueta profissional. E enquanto eu estava ali no meu business de copy, eu fui parar na Vox Isso. e precisei fazer um speech. O meu primeiro speech foi sobre copy, mas o segundo eu queria que fosse sobre infoproduto. Mas eu escolhi deixar o infoproduto para o terceiro e fiquei sem saber o que falar no segundo. Eu ainda pensei, vou falar sobre dança, vou falar sobre música clássica, que já era uma coisa que eu gostava. Mas apareceu, viralizou no TikTok uma mulher chamada Caroline Berry, que ela dava aula de etiquetas para crianças. E aí me veio o estalo, a etiqueta, eu gosto, uma coisa que eu já estudei, superficialmente, mas Sim. estudei. E fiz o meu speech sobre etiqueta e deu certo. E eu lembro, Amandinha, que seu speech começava com uma pergunta. Sim. Fala pro pessoal de casa qual foi a pergunta, porque eu acho que isso aí vai acender um alerta em todo mundo. Todo mundo vai ficar pensando sobre isso, porque eu penso nisso até hoje. Eu perguntei o que o pessoal faria se alguém importante, como por exemplo a Kate Middleton e o príncipe William, ligasse e quisessem marcar um encontro, falar com eles. E as pessoas ficaram, nossa, mas eu não saberia me portar. E aí que a etiqueta entrava. Porque a etiqueta ela vai te deixar segura para você se conduzir em todas as situações. Para quando a oportunidade chegar, aquele jantar de negócios, aquele evento. Eu tô tranquila, eu sei me importar porque eu sei a etiqueta. Então essa foi a mensagem do meu speech e vocês gostaram tanto, a turma gostou tanto que começaram a me pedir cursos. Foi verdade. E gente. foi a partir desse incentivo Foi. que eu pensei, nossa, vou empreender. Eu vou empreender nessa área, o pessoal tá gostando, o pessoal tá pedindo. Fui fazer a formação, fui estudar, porque eu sabia só superficialmente. Fiz a formação da Escola Brasileira de Etiqueta.
recebi o meu selo de professora e comecei a dar cursos, tudo pelo incentivo de vocês. Olha só, tá vendo só? Que fantástico, né? E é impressionante porque eu já estou pensando aqui que hoje, se a Kate Middleton e o príncipe lá, Príncipe William. Williams, me chamasse para tomar um chá, eu ainda não saberia. Mas se fosse um espumante ou um vinho, eu saberia, com toda certeza. Mas isso aí é assunto para um próximo podcast. Para a Amandinha nos ensinar o chá, a mesa posta, se eu posso comer muito, se eu não posso comer muito, como é que eu devo pegar na xícara, tudo isso aí com certeza vai ser assunto para um outro podcast. Amandinha, você é psicóloga, Sim. não é isso? Assim como eu também, né? Psicóloga, psicologia sempre nas nossas vidas. Mas me fala uma coisa, o que você consegue ver que a psicologia e a etiqueta têm a ver? Onde é que elas se encontram? No desenvolvimento humano. Sim. Porque hoje a etiqueta se lapidou para virar essa ferramenta de desenvolvimento humano. Porque antigamente a etiqueta era uma ferramenta de proteção, né? O rei Luís XIV ele trouxe a etiqueta que foi fundada no Egito para ele se proteger de ser morto. Porque os nobres queriam matá-lo, tinha muitos envenenamentos, e ele sabendo como é que as pessoas iam entrar, como é que iriam reverenciar o rei, ele conseguia ter esse controle e escapar da morte. Antigamente, quando eu estendia a minha mão direita para você, era um sinal de que eu não vinha com armas. Sim. Então, era um sinal de paz. Hoje, eu não preciso mais provar que eu não vou matar ninguém. Mas, quando eu estendo minha mão direita para cumprimentar alguém, é um sinal de respeito. E foi isso que a etiqueta se tornou. Uma ferramenta de desenvolvimento humano para você se relacionar melhor com as pessoas. E para mim isso tem tudo a ver com a psicologia. Sim. Porque a psicologia, ela fala, acima de tudo, de relacionamento também. Né? De pessoas. E quando a gente fala de etiqueta, também é esse relacionamento à mesa, no trabalho. Eu digo que é na mesa que nós fortalecemos vínculos. Sim, sem dúvida. Eu posso conhecer uma pessoa nova à mesa, eu fortaleço uma amizade à mesa, eu posso fazer as pazes com alguém à mesa. Verdade. E a psicologia fala muito de vínculos, porque a gente também adoece muito pelos vínculos. Isso. Então, quando nós falamos de etiqueta, o papel da etiqueta é fortalecer vínculos. Olha só, gente, que genial, tá vendo? Então, a etiqueta não é uma frescura, porque escuto muita gente faz, isso é uma frescura. Na verdade, não é uma frescura, né? É algo que realmente deve estar intrínseco no ser humano enquanto um ser social, né? Biopsicossocial, né? Como a gente aprende, né? Que nós somos isso, nós somos mente, nós nos agregamos a grupos, então nós estamos a todo instante procurando grupos para que a gente faça parte. E esses grupos, existem regras mesmo que inconsciente, e isso é a questão que eu falei lá no início, da gente saber onde é que começa o limite do outro, né? Pra gente respeitar o outro e viver de uma forma mais fluida, mais leve e mais saudável, né? Exatamente. Mas, Amandinha, mudando um pouquinho de assunto rapidinho, eu preciso falar baixo? Porque eu só falo gritando. Fala pra mim aí um pouquinho sobre isso. Em um ambiente social, sim, o ideal é que não se fale gritando, porque vão ter outras pessoas ali. Às vezes atrapalha a conversa de alguém. Sim. Então, um restaurante, uma festa, o ideal é que não se fale gritando. Por uma questão de educação mesmo. Tá vendo? Mas é uma questão de educação. Vou tentar, viu, Amanda? Eu sou sua aluna e eu vou tentar melhorar, tá ok? Tá ok. Amandinha, fala um pouco pra gente sobre os seus cursos, já que a gente já falou sobre esse mundo dos vinhos. Só tá faltando a gente falar o que a gente faz com a rolha, quando a gente recebe a rolha lá do garçom, mas tenha calma. A gente vai chegar lá. Fala aí pra gente dos seus cursos um pouco. Então, eu tenho um curso presencial que se chama Etiqueta da Anfitriã. É um curso de 4 horas em que eu falo sobre mesa posta, etiqueta à mesa, como receber pessoas.
desde o início até, desde o convite, como você faz esse convite, como você recebe essa pessoa na sua casa ou no salão de festas. Nós temos toda a prática de etiqueta à Sim. mesa, nós temos uma chefe que cozinha pra gente, ela faz o almoço e nós almoçamos juntas e fazemos tudo juntas, Sim. montamos uma mesa como manda a etiqueta e fazemos uma refeição completa com entrada, prato principal e sobremesa. Também aprendemos a posição das taças, a ordem das taças, para que serve cada vinho. E fazemos toda essa prática, as alunas aprendem a servir umas às outras. Sim. E temos essa prática com o almoço que elas simulam como se estivessem recebendo uma pessoa em casa. Certo. E tem um curso online de etiqueta profissional, que é um curso que tem 23 aulas gravadas sobre etiqueta no trabalho. Tanto para quem é empreendedor, como para quem trabalha em empresa. Tem como dar feedback, comportamento em reunião, viagens a trabalho, conduta profissional, como se comportar numa empresa, como se comportar no cliente. Tem um pouquinho também de etiqueta à mesa para jantar de negócios, como é que eu me comporto num jantar a trabalho, como é que eu sirvo um vinho, como é que eu ofereço um vinho para o meu cliente. Então, toda essa parte de etiqueta voltada para o mundo do trabalho, gravado online. Entendi, legal. Você falando sobre essa questão do vinho, voltando para o vinho, que é o nosso assunto principal aqui. Amandinha, se eu estiver numa festa, eu estou numa festa, mas é um jantar, a minha taça secou, eu posso ir lá pegar o vinho? Ou como é? O que eu faço? Então. Eu tô lá doida pra beber, tomar mais uma. O que eu faço? A etiqueta diz que convidado não se serve de vinho. Que é um anfitrião que tem a obrigação de ver se a sua taça já está ficando vazia e de lhe oferecer mais vinho. Entendi. Tá vendo, gente? Me ofereça um vinho quando eu for pra casa de vocês. Não deixe minha taça vazia, viu? Amandinha, foi um prazer imenso ter você aqui. O prazer foi meu. Vamos fazer um brinde, né? Vamos. Aí, como é Você que a gente quer- faz esse brinde? Você faz com água? Pode brindar Você com água, pode- Amandinha? Você pode me servir um pouquinho que eu degusto. Só um pouquinho. Olha aí, viu? Meu Deus. Tá bom. Obrigada. E o brinde, Amandinha? Como O é que a gente brinde, faz? tem uma história interessante do brinde que antigamente tinha muitos envenenamentos. Então, quando eu brindava, saía um pouquinho de líquido da minha taça para a taça da outra pessoa. Isso era uma prova de que eu não estava a envenenando. Porque se eu bebesse dessa taça, eu também, desse líquido que misturou, eu também iria morrer. Então, tem essa história de que era uma prova de que eu não quero envenenar, porque os líquidos se misturam e se eu tomasse eu também morreria. Em eventos mais formais, não se choca. Normalmente, quando, por exemplo, é um aniversário, e o anfitrião ou alguém quer fazer um brinde para uma pessoa, normalmente só se levanta a taça em direção à pessoa, a quem se refere o brinde, Sim. e se toma. Então, não necessariamente nós precisamos fazer isso. Então, isso é mais informal. Certo. Então, se eu já levantar aqui a taça, eu já estou brindando com você. Isso, se eu quero fazer um brinde a você, eu faço um brinde a Irá. Todo mundo levanta a taça em direção a Irá e bebe. Sim, não precisa ficar aqueles bate-bate, não, né, Não. amiga? Mas como é? Brindou, tem que beber? Sim, Aí tu vai beber? vou. Então, bora. Eita. Tinha bebê. Amandinha, pra gente fechar aqui, fala pra gente. O garçom chegou, né? Ele chega assim. Na maioria das vezes, ele chega pro homem. Como me imponho muito, sou eu que quando saio escolho o vinho. Eu sou dessas.
que eu não vou beber o que eu não gosto. Então, o garçom, ele chega, né, mais ou menos assim, ele não sei, ele faz uma coisa assim, esse lado aqui, né, que é o lado que tava dentro da garrafa. E ele entrega isso aqui na nossa mão. Isso aqui na nossa mão. E aí, o que a gente faz? Então, isso é um protocolo que aqui em Natal eu nunca vi. Mas eu já soube que nos restaurantes de alto padrão do Rio de Janeiro já é algo mais comum. Certo. O que acontece? Quando o garçom entrega, é para você examinar. Se tem alguma perfuração, algum indicativo de mofo, que vai indicar que o vinho foi mal armazenado, ou que ele está estragado, ou que tem má procedência. Então, você observa e dá o ok, se não tem nada. Se você vir, não, isso aqui tá estranho, parece, olha, isso aqui tem mofo. Não tá legal, não, tem mofo aqui. Entendi. Ele recolhe. Entendi. E às vezes a gente percebe que a rolha do vinho, às vezes tá um pouco estufada assim pra fora, né? Eu acho que... Nesse caso, pode ser só pela pressão Só mesmo. pela pressão, sim. Amandinha, mas me diga uma coisa. A gente precisa cheirar a rolha? Não. Você... Quem aprecia mais, às vezes gosta de cheirar, porque existe um defeito chamado bouchonnet, que é um defeito que dá pra sentir pela rolha, porque a rolha fica com um cheiro... Espera aí. Bouchonnet. Isso. É uma palavra francesa? É uma palavra francesa. É um defeito que dá pra identificar pela rolha, que também indica que ele foi mal armazenado, que está estragado, que é quando a rolha fica com um cheiro de mofo, um cheiro, que as pessoas falam, cheiro de porão, cheiro de cachorro molhado. Então, é um cheiro bem característico que quem tem esse olfato treinado, ele sabe identificar pelo cheiro. Então, quem gosta, às vezes gosta de cheirar para ver se não tá com esse defeito. Mas a primeira identificação é ver se tem alguma coisa de diferente na rolha, né? Isso seria isso, né? Sim. Certo. Muito interessante. Olha só, então, a partir de hoje, gente, vocês já sabem o que fazer com a rolha quando o garçom der a rolha na sua mão. Então, não vamos fazer feio, né? Porque nós estamos aqui com uma professora de etiqueta que está nos ensinando tudo. Gente, eu quero agradecer a Amandinha por estar aqui conosco, né? Obrigada. E nós temos sim, presente para a Amandinha. Ai, É ela que saiu da casa dela para vir aqui dar essa aula maravilhosa. A Adega Natal, claro, trouxe, mandou aqui. Você pega aqui, Amandinha? Eu sei que eu tenho que entregar ou você pode pegar? Como é na etiqueta? Fala. a pessoa entrega. Ai, meu Deus, então eu vou entregar. Presente diretamente, gente, da Adega Natal para a Amandinha. E tem o presente do Pode, né? Do Irá Tudo Pode. Também. Quer abrir esse para as pessoas verem? Olha, gente, tem cartão personalizado. Ai, um abridor. Olha. Para você colocar lá. Tem pra mim também. Vou abrindo também, gente. Um azul. Mostra pra câmera, Amandinha. Colocar num tripézinho. Ai, esse aqui é o tripé. Tripé, sim, olha só. Vai ficar tipo um porta-retrato. Exatamente, eu vou já montar Minha aqui. participação no Irá Pode Tudo. Abrindo com chave de ouro, né, gente? Obrigada. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem que eu tenho um também. Pra colocar aqui na nossa estante, tá? Olha só. Obrigada, Adega Natal, pelo vinho. Vou amar. Vou abrir. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Como é que fica. Olha só. Olha só. Nossa primeira participante merece, né, gente?
Olha, vou colocar aqui. Só, gente. E é meu primeiro podcast também, gente. Eu quero agradecer, Amandinha, imensamente a sua Obrigada, presença aqui Ira. conosco. Espero que nós tenhamos várias conversas, vários bate-papos como esse, de uma forma extremamente natural, animada, alegre, regado de bons vinhos, né? Porque isso aqui é sinônimo de felicidade, de alegria e de conquistas, né? Então a gente sempre certeza. brinda, a gente sempre tá com uma taça na mão. Isso aqui faz parte da nossa história. Então ninguém melhor do que você para falar sobre isso. E eu agradeço, é um prazer imenso ter você como minha amiga. Obrigada, Ira. Eu também sou só gratidão, porque eu aprendo com você todos os dias. Você, para mim, é uma referência de mulher empreendedora e todo dia eu sei que eu posso aprender cada vez mais com você. Então, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui com você e o que eu puder ajudar, o que você quiser, você sabe que você pode me chamar. Gente, nada melhor do que andar com mulheres fortes, né? E nós estamos aqui, a partir de agora, com você. E eu quero que você faça parte desse grupo de mulheres, desse grupo de pessoas que se ajudam, que não estão aqui para criticar. Então, o Irá pode tudo é isso. Não é só a Irá que pode tudo. Você também pode tudo. Então, eu espero vocês na nosso próximo episódio, que nós teremos grandes novidades. Vamos falar sobre tudo aqui. Porque aqui tudo é permitido desde que não fira o outro. Muito obrigada. E um super beijo para todos vocês e até a próxima.